Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é a nossa segunda aula sobre o sistema cardiovascular e nós vamos focar na histologia dos vasos sanguíneos. Então vem comigo, que tá bem completinho, recheado de macês e vai nos ajudar bastante. A histologia dos vasos sanguíneos descreve a estrutura macroscópica das paredes das artérias, veias e capilares, que são tubos formados por 3 camadas concêntricas chamadas de túnicas. Embora todos os vasos compartilhem um plano de construção básico, as diferenças na espessura e composição dessas túnicas refletem as distintas funções de cada tipo de vaso, por exemplo, resistência à pressão, condução ou troca de substância. Vamos conhecer as 3 túnicas. Todos os vasos, exceto os capilares, que têm apenas a íntima, são formados por 3 camadas principais de dentro para fora. Vamos lá. A primeira túnica é a túnica íntima. Os capilares só têm a túnica íntima, né? Que é a parte interna. É a camada mais interna em contato direto com o sangue. E lá a gente tem o endotélio, que é uma única camada de células epiteliais planas, que são as células endoteliais, que reveste o lume. Sua principal função é criar uma superfície lisa para o fluxo sanguíneo e secretar substâncias que regulam a contração vascular e a coagulação. A gente também tem a lâmina basal presente, membrana fina sob o endotélio, e a lâmina elástica interna, que a gente também chama de lei, que está presente em artérias e arteríolas. É uma camada de material elástico fenestrado, que permite a difusão de substâncias para a camada média. A camada média é a túnica média, né? Intermediária. É a camada mais variável entre os tipos de vasos e determina o diâmetro do lúmen, que eu falei agora para vocês. Aí a gente tem a camada células musculares lisas, que são dispostas em espiral ou concentricamente, permitem a vasoconstrição, que é a diminuição do diâmetro, e a vasodilatação, que é o aumento do diâmetro, em resposta a estímulos nervosos e hormonais, regulando o fluxo e a pressão sanguínea. Temos também as fibras elásticas, que proporcionam elasticidade, permitindo que os vasos se estiquem e voltem ao normal, especialmente em grandes artérias. E fibras colágenas, que oferecem resistência e suporte estrutural. E aí a gente tem a túnica adventícia, que é a externa, né? Túnica mais externa é a camada mais externa do tecido conjuntivo. Aí a gente tem o tecido conjuntivo, que já temos aula de histologia aqui no canal, né? Vai lá na playlist de médico conferir. Composta por fibras colágenas e elásticas que vão fornecer proteção e ancorar o vaso aos tecidos circundantes. Temos o vasouro, né? Que é o vaso dos vasos, que são pequenos vasos sanguíneos que penetram o adventícia para irrigar as células das túnicas média e adventícia. O sangue no lúmen irriga apenas a íntima. E nervo invasor, que são fibras nervosas, geralmente simpáticas, que a gente já viu esse conceito aqui, que controlam as células musculares lisas da túnica média, regulando o diâmetro do vaso. O simpático é a parte do sistema nervoso que tá aquela acelerada, né? O parasimpático dá aquele relaxamento. Mas eu expliquei isso na aula passada, uma aula recente. Não tô lembrando qual. Aí a gente vai comparar agora a estrutura das túnicas, que vai ser adaptada à função de cada vaso, tá? Aí a gente vai ver o tipo de vaso, a túnica íntima, que faz parte, a túnica média, a túnica adventícia, e a função predominante de cada um desses vasos. A gente primeiro tem artérias elásticas, por exemplo, a artéria aorta, que vai ter, na parte da túnica íntima, uma túnica espessa, com lei, né? O que é a lei que eu falei pra vocês? É a lâmina elástica interna. Então, a túnica média vai ser mais espessa, predomínio de lâminas elásticas concêntricas, túnica adventícia vai ser fina, e a função predominante vai ser conduzir sangue sob alta pressão, elasticidade. Artérias musculares, por exemplo, artérias renais. A túnica íntima é bem definida, com lei proeminente, né, lâmina elástica interna proeminente, túnica média, predomínio de células musculares lisas, túnica adventícia, bem desenvolvida com vaso, que é o vaso dos vasos, função predominante distribuir e regular o fluxo sanguíneo, vasoconstrição e a dilatação. Também temos a arteríolas, que tem a túnica íntima, endotélio e lâmina elástica interna, pode ser incompleta, tá? Túnica média, 1 a 3 camadas de músculo liso, túnica adventícia fina e pouco desenvolvida, principal ponto de resistência ao fluxo. Veias, túnica íntima, endotélio e lâmina basal, frequentemente possui válvulas, dobras da íntima, né? Túnica média, mais fina que nas artérias, poucas células musculares lisas e fibras elásticas. Túnica adventícia, mais espessa que a média, predomínio de colágeno. Função predominante, conduzir sangue sob baixa pressão de volta ao coração. E por fim, capilares, apenas túnica íntima, apenas endotélio e lâmina basal, túnica média, ausente, túnica adventícia, ausente. Função predominante, troca gasosas e nutricionais, com parede fina. Artéria versus veias e a característica. Característica, túnica média, artéria muito mais espessa, veia mais fina. Lúmen, geralmente redondo e menor, artéria. Veia, geralmente regular e maior. Pressão sanguínea, artéria alta, veia baixa. Válvulas, artéria ausente, veia presentes, especialmente em membros inferiores. Vamos conhecer agora sobre os capilares, que é o local das trocas. Os capilares, gente, são os vasos mais finos do corpo. Vocês lembram dele quando eu falei do sistema linfático, né? Que as hemácias, por exemplo, não passavam por ser grandes demais para os capilares lá do sistema linfático. E aí é por isso que a linfa não tinha coloração vermelha, porque não possuía hemácias.
só os glóbulos brancos, em especial os leucócitos, né? Esse conhecimento de vocês, para quem assistiu a aula de sistema linfático, vai ajudar a entender sobre os capilares aqui no sistema cardiovascular, tá? Uma aula vai puxando o gancho da outra. Então, eles vão ser otimizados para a troca eficiente de substâncias. Sua parede é a mais simples, consiste apenas de endotélio e lâmina basal, apenas só tem esses dois componentes. Existem 3 tipos de capilares classificados pelo grau de integridade de suas paredes e lâminas basais. O primeiro tipo são os capilares contínuos. As células endoteliais são unidas por junções estreitas, encontradas nos músculos, pulmões e no cérebro, onde formam a barreira hematoencefálica. Depois, a gente tem os capilares fenestrados. São as células endoteliais possuindo janelas, fenestras, permitindo maior permeabilidade. São encontradas nos rins, intestino e glândulas endócrinas. Então, sistema linfático são os capilares fenestrados. E temos os capilares sinusoidais, ou sinusoides, que possuem grandes fenestrações e lacunas entre as células endoteliais, além de uma lâmina basal descontínua, encontrados no fígado, baço e medula óssea, facilitando a troca de células e moléculas grandes. Muito bem, meus amores, então essa foi a aula de hoje sobre a histologia dos vasos sanguíneos. Semana que vem, no próximo sábado, 27, a gente vai ter a anatomia macroscópica do coração. Eu já falei muito sobre o coração na videoaula de ontem, mas eu vou trazer bastante macetes amanhã, então não perca. Amanhã não, sábado que vem. Então não percam. Beijo, coloca seus desejos aqui no comentário, curte, compartilha com todo mundo, que essa saúde todo mundo tem que saber, independente da faculdade. E me segue pra mais vídeos.